Olá, gente, muito bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é Gustavo de novo, para você que me viu já na outra aula que eu dei. Como vai você? Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gustavo, sou aqui do interior de São Paulo, de Bragança Paulista, congrego na igreja Jesus Cop, do pastor Douglas Gonçalves. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, poder compartilhar da palavra que o Senhor tem derramado no meu coração. Uh, a gente vai falar um pouquinho, mais ou menos alinhado com o que a gente falou da outra vez. A gente falou um pouco sobre por que algumas pessoas não conseguiam andar no Espírito, né? Por que não era tão simples viver a vontade do Espírito para a nossa vida. E hoje a gente vai falar alguma coisa alinhado nisso. A gente vai falar sobre crescimento espiritual, a diferença do homem carnal, homem espiritual. Vamos entender isso com calma, vamos abrir um pouco mais a Bíblia a respeito desse assunto, tá bom? Então, eu creio que vai ser muito bom. Espero que você esteja com expectativas aí. Espero que você esteja animado. Eu estou animado para essa nossa conversa, tá legal? Então, vamos lá, vamos orar, pedir ao Senhor e o Espírito Santo que ele esteja conosco agora. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar junto com os meus irmãos. Pai, eu quero pedir a tua graça, Senhor Jesus, neste momento, na minha vida, para falar da tua palavra, como o Senhor quer que eu fale, Pai. Somente a verdade, Senhor Jesus, nada mais nós queremos, mas queremos ser iluminados, Papai, pela tua palavra, pela tua verdade. E eu peço, Senhor Jesus, também a tua graça, Pai, derramada agora nesses teus filhos que estão assistindo essa aula, que estão recebendo do Senhor, Pai. Obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela tecnologia que o Senhor disponibilizou, obrigado por esse espaço que o Senhor disponibilizou para nós, essa igreja, esses irmãos. Pai, que a tua palavra encontre o coração deles como uma semente incorruptível, que é a tua palavra de fato, e que ela possa frutificar, Senhor, multiplicar como a tua palavra diz, a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Nós pedimos a sua intervenção neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Vamos então iniciar aqui a nossa conversa. Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre crescimento espiritual, né? O apóstolo Paulo e vários outros autores na Bíblia fazem essa relação entre o crescimento espiritual e o crescimento nosso como seres humanos mesmo, esse crescimento bebê, criança, adolescente e um ser humano maduro. Esse crescimento ele é representado na Bíblia como uma alusão, como uma tipificação do crescimento espiritual. Então, de maneira bem semelhante ao corpo humano, em que a gente nasce quase sem habilidade alguma, em que a gente nasce apenas com os instintos mais primais ali, e depois a gente vai desenvolvendo, aprendendo e ganhando maturidade. Da mesmíssima forma acontece espiritualmente, tá? Vários textos, várias alusões vão falar isso. A gente vai ler algumas delas aqui e eu espero que você entenda essa relação, tá bom? Então, o primeiro texto que eu queria ler com vocês é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Por favor, vai lá comigo. Paulo vai falar aqui do homem natural. Então, vamos lá. Espero que você tenha chego aí. Eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, Paulo está falando aqui de um certo tipo de gente, né, um certo tipo de ser humano, que ele está denominando de homem natural. E esse cara, ele não discerne as coisas do Espírito. Então, para Paulo, o homem natural é aquele ser humano que não nasceu de novo ainda, aquela pessoa que não se encontrou com Jesus, que não foi justificada, que não foi salva no seu espírito, que não nasceu de novo, que não é uma nova criatura, não aceitou a Jesus, não aceitou a Cristo. É aquele seu parente que talvez é de uma outra religião,
é aquele seu amigo do trabalho que talvez segue uma outra religião, que não conhece ao Senhor. Esse cara, Paulo vai chamá-lo de homem natural, tá bom? É uma pessoa que não consegue discernir as coisas do Espírito porque não tem o Espírito, né? Quando a gente nasce de novo, o nosso espírito natural ele é recriado, a Bíblia diz, e ele é amalgamado, ele é unido ao Espírito Santo de Deus, que passa a morar dentro de nós, tá? Esse cara não passou por esse processo. Esse tipo de pessoa, que Paulo vai denominar por homem natural, ele não passou por esse processo. Por isso ele não consegue entender as coisas do Espírito. Mas não é assim conosco, amém? A gente já nasceu de novo e a gente já foi elevado à condição de filho. João vai falar que é um poder ser chamado filho de Deus. É dado o poder de ser feito filho de Deus. João vai falar no capítulo 1, verso 12. Então a gente já teve esse poder e a gente foi feito nova criatura, não foi isso? Só que uma nova criatura, ela nasce nova, um bebê espiritual. Ela nasce com o nascimento de um bebê normal, não sei como melhor dizer isso. Sem habilidade alguma, apenas com instintos animais, vamos dizer assim, de preservação, né? A única coisa que ele sabe fazer é chorar. Tudo que ele quer, ele resolve com choro, não é assim? Então, quando a gente nasce de novo, a gente entra no reino do Espírito e a gente pode desenvolver o nosso eu interior, o nosso espírito, o nosso homem interior, como Paulo vai chamar também, e a gente pode crescer espiritualmente, tá? Então, vamos ler também mais alguns textos que vão falar sobre isso, logo na sequência aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios. Vamos ver Paulo falando aqui com os irmãos lá da igreja de Coríntios, da cidade de Corinto. Vamos ver o que ele disse para eles no capítulo 3. Vou ler os versos 1 e 2. Diz assim, ó. Eu, porém, irmãos, veja, ele está falando irmãos, ele não está falando com gente que não nasceu de novo. Ele está falando com os crentes lá que frequentavam essa igreja. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espiritual, não pude vos falar, perdão, né? Não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, olha, ele está falando com a igreja de Corinto, era uma igreja avivada. Paulo vai falar nos capítulos 12, 13, 14 sobre os dons do Espírito. Ele vai explicar, ele fala, eu não quero, a respeito dos dons, que vocês sejam ignorantes, porque os dons já se manifestavam na igreja de Corinto, e mesmo assim, mesmo com bastante crente lá, e o Espírito se movendo no meio daquelas pessoas, daqueles irmãos, Paulo vai dizer que eles não são maduros, mas que eles são carnais, que eles são como crianças que ainda necessitam do leite espiritual. Olha que interessante. Então, a primeira coisa que eu queria refletir aqui com vocês, irmãos, é deixar bem claro que manifestação do Espírito não tem nada a ver com maturidade espiritual. Você pode ser usado por Deus, você pode falar em outras línguas, você pode ter o dom de cura, você pode profetizar, você pode ter o dom da fé e ainda assim ser um bebê espiritual, ainda assim ser imaturo, ter atitudes de criança espiritualmente falando. A gente vai falar das características de cada etapa aqui, eu vou trazer para vocês exemplos e textos, e você vai poder aí um pouquinho entender que estágio que você está da maturidade espiritual, mas eu quero já deixar isso muito claro para você, porque às vezes a gente pensa, nossa, que homem espiritual. Às vezes você só conhece ele do púlpito. Você vai saber se ele é um homem espiritual quando você estiver no convívio próximo dele, no dia a dia, né? Talvez no trabalho dele, você passa 8 horas com ele, talvez na casa dele você o conhece intimamente. É disso que eu estou falando. É do dia a dia, é de como você pensa os seus pensamentos, de como você toma as suas atitudes. Isso vai demonstrar se você é espiritual ou se você é carnal. E não o quanto Deus te usa no culto público. Porque Deus pode usar uma mula, não foi? Ele não usou a mulinha? Não foi assim? Então, meu irmão, ser usado não significa ser aprovado por Deus. Ser aprovado por Deus significa ser alguém maduro espiritualmente, tá bom?
Vamos ler também outro texto de Hebreus, no capítulo 5, onde o autor aos Hebreus vai falar ainda um pouco mais sobre isso. Não se conhece quem foi o autor aos Hebreus, né? Por isso a gente se refere como o autor aos Hebreus, a gente não sabe quem é. Alguns dizem que é Paulo, pela semelhança da escrita, mas não se tem certeza. Vamos ler, por gentileza, no capítulo 5. Vou ler dos versos 11 a 14, tá bom? Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades mentais, né? Seu pensamento, seu raciocínio, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Novamente, o autor aos Hebreus vai falar sobre isso, sobre a necessidade de a gente crescer espiritualmente, a necessidade do ensino da palavra nos edificar e nos transformar, e a gente passar a consumir um alimento mais sólido e não tão fundamental, tão líquido como o leite, né? Então, veja que os dois textos de 1 Coríntios 3 e de Hebreus estão muito alinhados no que ele está falando, né? Da necessidade do homem de se desenvolver espiritualmente e até uma certa repreensão, tanto de Paulo quanto do autor aos Hebreus, de irmãos, de crentes nascidos de novo que já estão há algum tempo na igreja, há alguns anos, e não crescem espiritualmente. Novamente, eu vou repetir, estão falando em línguas, estão impondo a mão nos enfermos, estão curando os doentes, estão profetizando, mas não cresceram espiritualmente. São duas coisas bem diferentes. Amém? Espero que você esteja comigo. Então, gente, vamos entender um pouquinho o que são cada uma das etapas para que você possa ir identificar onde você está, cada um julgue-se a si mesmo, né? Diz a palavra, isso não é para expor ninguém, não é para você dizer onde o seu irmão está, mas é sobre você entender onde você está, você se desenvolver e crescer espiritualmente para poder agradar ao Senhor. Amém? Então, vamos ler comigo o livro de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 2. 1 Pedro 2, 2. Diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, ele está falando aqui do leite, né? O leite é alimento de criança, e ele já dá uma dica aqui. O leite, o alimento, é o que vai dar o crescimento. Ou seja, a palavra, se alimentar da palavra, se alimentar de pregações, de ensino, é o que vai permitir com que a gente cresça. Não só isso, a gente vai entender já já. Mas então, na etapa aqui que Paulo vai chamar de bebê espiritual, de um recém-nascido espiritual, de um bebê mesmo, é a melhor palavra para isso, ele fala que a gente precisa de leite espiritual, de alimento leve, né? Entender sobre os fundamentos, o que é a fé, o que é o amor do tipo de Deus, o que é a graça de Deus, como se dá a salvação. São coisas que a gente precisa entender, estudar, não é verdade? O livro de 1 Pedro mesmo vai dizer que a gente precisa prontamente conseguir comunicar as razões da nossa crença, o porquê que a gente crê. Pedro vai dizer isso na carta 1 Pedro. Então, são coisas elementares que a gente precisa conhecer e se alimentar disso vai fazer com que a gente cresça, tá?
Quais as características de um bebê? Pensa num bebê aí, um bebê da sua família, alguém que do seu vizinho, sei lá, de algum conhecido seu que recentemente nasceu, ele ainda é bem pequeno, né? Talvez ele é de colo, já está começando a dar os primeiros passos, né? Qual é a característica? Características comuns entre os bebês, né? Eles são inocentes, né? Eles não veem maldade nas coisas, eles são ignorantes, no sentido de desconhecer, eles não sabem como a eletricidade funciona, por isso eles põem o dedo na tomada, eles não sabem o que é o céu, por isso eles ficam olhando, eles não sabem de nada, então eles precisam aprender, eles são ignorantes, eles não têm informação, não têm conhecimento. E eles são uma outra característica que eu coloquei aqui, eles são irritáveis, né? Então, o bebê, qualquer coisa, ele chora. Se ele está com fome, ele chora. Se ele está com dor, ele chora. Se ele quer uma coisa que não está ali perto dele, se ele quer alcançar, ele não alcança, ele chora. Se ele está no colo, ele quer descer, ele chora. Tudo ele chora. Ele é altamente irritado, ele se irrita com facilidade. Então, meu irmão, primeiro, pega essas características, inocente. Quando alguém pede para você abrir o livro, no livro de Salmos, ou se alguém pede, melhor, vai num livro difícil, pede para você abrir no livro de Abacuque. Você sabe onde está Abacuque? Ou será que você ainda está precisando de gastar mais tempo com a palavra para conhecer alguns livros da Bíblia? Amós, livrinho pequenininho. Judas, sabia que tem um livro na Bíblia chamado Judas? Está lá antes de Apocalipse. Então, tenta identificar essas características em você e principalmente a irritabilidade. Você é daquele que tudo precisa ser do seu jeito, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Se o pastor está dando um direcionamento que está diferente do que você imagina, você já fica doído ali, você já fica contrariado, você se sente mal, você não quer ajudar, você fica manhoso, né? Você fica ali chateado. Você é esse tipo de pessoa que é facilmente irritável, né? Se sim, você pode pegar o chapéuzinho aí do bebê espiritual e pode vestir, meu irmão. De novo, essa pregação não é para te condenar, tá? De maneira nenhuma, cada um julgue-se a si mesmo, mas é para promover crescimento no corpo de Cristo, para que a gente possa cada vez mais tomar um leite mais sólido, um alimento mais sólido, como Paulo fala, bom? Aí a gente tem a etapa do menino espiritual. Agora, eu quero abrir com vocês no livro de Efésios, no capítulo 4, por gentileza. Efésios 4, no verso 14. Por gentileza, Efésios 4, 14. Espero que você tenha chego lá. Efésios 4, 14 diz assim: para que não mais sejamos como menino, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, de artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele está falando aqui das características de um menino, né? De um menino espiritual. Ele fala que esse menino, ele, por não conhecer muito da palavra, ele é levado por ventos de doutrinas. Então, vem uma doutrina lá diferente e fala diferente a respeito da salvação, e fala diferente a respeito do arrebatamento, e aí ele fica lá perdido, ele é levado por essas doutrinas, né? Agitado de um lado para o outro, né? É alguém instável, na verdade. Pensa num menino, numa criança, seus 7 anos, 8, talvez, 5, mais ou menos nessa idade, é uma pessoa instável. Você não pode confiar plenamente nele para ficar sozinho em casa, talvez. Às vezes ele vai no banheiro, ele já aprendeu a fazer xixi, cocô sozinho no banheiro, mas às vezes ele volta com a mão suja. Às vezes ele volta e ele fez uma lambança lá no banheiro. Então, é alguém instável. Você não consegue confiar plenamente nessa pessoa. Esse é aquela pessoa que já nasceu de novo, já se alimentou do leite espiritual, já conhece um pouco da palavra, mas ainda está meio instável. Às vezes crê, às vezes é incrédulo, né? A palavra diz que quando a gente passa por algumas situações, né? Quando a gente passa por provações e a nossa fé é provada e a gente vê que a gente passou por aquela situação, isso gera perseverança,
né? Isso gera esperança. Então, alguém que já viveu muito tempo no evangelho, ele já passou por alguma coisa semelhante àquilo que você está passando, ou aquilo que talvez essa mesma pessoa está passando de novo, e ele já está experimentado. Então, ele não fica ali incrédulo, ele sabe que o Senhor é fiel, porque ele já tem algum tempo de crente, mas nessa etapa de menino, a pessoa ainda é instável, né? Se ela é levada por ventos de doutrina, é porque ela é curiosa, ela vai procurar saber o que está falando, talvez fofoqueiro, né? O que fulano está falando? O que o irmão falou? O que aconteceu com o pastor? Quem que é aquele irmão que foi mandado embora? Nossa, fulano tá em disciplina, será que está em pecado? Isso é aquele irmão que fica cuidando da vida dos outros, né? Curioso. Esse é um sintoma de meninismo espiritual, na verdade. Uma outra coisa, eu quero que vocês abram comigo em Provérbios, no capítulo 10, por gentileza. Uma outra característica, irmãos, do menino espiritual é que ele é tagarela. Provérbios no capítulo 10, por favor. O menino espiritual, ele fala demais. Ele fala dele, ele fala dos outros, ele quer saber, ele sempre tem uma opinião a respeito das coisas, sabe? Você vê que a pessoa sábia, quanto mais ela sabe, menos ela fala. Não sei se você já percebeu isso. Talvez tenha aí algum ancião na igreja, uma pessoa que você que está assistindo essa aula admira, e você vê que ela é uma pessoa de poucas palavras. Ela não fica dando pérolas aos porcos, ela não fica falando o tempo todo sobre as coisas. Amém? Ela entendeu que ela tem 2 ouvidos e uma boca só para ouvir mais do que ela fala. Ela vai sugando, ela vai aprendendo, ela vai crescendo, ouvindo, e ela fala pouco, porque ela deu valor ao ouvir, né? Então, tagarelice é uma característica do meninismo espiritual também. Então, vamos ler comigo Provérbios no capítulo 10, eu acho que você já chegou, a gente vai ler o verso 19, que diz assim: No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, esse menino espiritual, ele não é prudente, porque ele fala demais. Ele fala, ele fala, ele fala, e quem fala demais, a boca dele está cheia de transgressão, vai dizer aqui Salomão, falando para nós, no livro de Provérbios, né? Vamos voltar para o livro de Efésios também, eu quero embasar essas coisas que eu estou falando com vocês. Escola bíblica, a gente lê bastante a palavra, não é isso? Então, vamos de novo comigo no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios, no capítulo 5, eu vou ler com você o verso 4. Espero que você tenha chegado. Diz assim, Efésios 5, 4. Vamos começar do 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós. Ele está falando com crentes, com a igreja em Éfeso. Como convém aos santos. Nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Então, olha Paulo instruindo aqui os irmãos de Éfeso a respeito do que falar. Para de falar de groselha, de besteira, para de falar de novela, para de falar da vida dos outros, para de falar, sei lá, fale da palavra, dê ações de graças. Foque a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos em crescer espiritualmente, em aprender a respeito da palavra de Deus. Deixa de falar da vida dos outros, meu irmão. Amém? De novo, eu não estou te falando isso para te machucar, mas porque eu quero que você cresça em amor, tá bom? Então, essas são as características de um menino espiritual, de alguém que já nasceu de novo, que já avançou um pouco, mas que ainda tem que crescer mais espiritualmente. Então, são pessoas instáveis, pessoas curiosas, pessoas, por vezes, incrédulas, não acreditam que Deus pode a suprir, que Deus pode a livrar, pessoas que duvidam, né? E pessoas tagarelas, né? Que falam demais, falam de si, falam dos outros, né? Essas são algumas características dos meninos espirituais, tá bom?
Vamos entrar agora na varonilidade, na estatura de varão perfeito, né? Na pessoa madura, na pessoa adulta, experimentada, no capítulo, ainda no livro de Efésios, agora vai para mim, vai comigo, por favor, no capítulo 4. Volta um pouquinho aí. Vamos ler o verso 13. O verso 13 diz assim: vamos ler o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele está falando aqui do ministério, dos dons ministeriais, ele está falando aqui do profeta, o apóstolo, o mestre, né? O pastor, o evangelista, os 5 dons ministeriais. Ele está falando que os dons eles são para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo. E para que servem esses dons? Para que esse povo ajuda a gente a crescer? E aí começa o verso 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. E aí ele retoma a parte do menino, que a gente já leu agora há pouco. Então, olha, Paulo está falando aqui aos Efésios que os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, eles foram dados à igreja para nos edificar, para nos fazer crescer, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, até que a gente chegue à plenitude de conhecer a Cristo. Ele fala que esse crescimento é um crescimento que é medido no conhecimento de Cristo, o conhecimento do Filho de Deus, a estatura da plenitude de Cristo. Amém? Então, qual que são as características, irmãos, irmãos e irmãs, de uma pessoa madura espiritualmente, alguém que cresceu espiritualmente, que já está maduro? Qual que são as características dessa pessoa, para que no nome de Jesus você possa se encontrar e dizer amém, estou aqui, quero crescer mais, mas estou aqui. Então, a primeira coisa, meus irmãos, é que essa pessoa ela foca a vida dela nas coisas do alto, né? Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 3, você pode ver lá os primeiros versos, ele fala: não pensem nas coisas aqui da terra, mas nas que são do alto. Amém? Paulo vai falar para a gente focar a nossa vida nas coisas do alto. Paulo mesmo, ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Olha a consciência que ele tinha do propósito da vida dele. Ele fala: por mim eu preferia ir embora e estar com Cristo, que é uma excelente coisa, é a melhor escolha, morrer e estar com Cristo. Mas porque eu sei que vocês precisam de mim aqui para edificar vocês, para ajudar vocês a crescer, porque vocês precisam crescer, eu vou ficar aqui. Então, olha o nível, ele está baseando as decisões dele, não no ego dele, não naquilo que ele deseja, não naquilo que ele quer, porque ele queria era morrer e estar com Cristo, mas na consciência de que existe um propósito e um chamado para ele, né? Desenvolver a nossa salvação, se santificar, santificar quer dizer se separar, é separar e quem se separa para um propósito. Paulo tinha um propósito naquilo que ele fazia, naquilo que ele escrevia. Eu disse para vocês na outra vez que eu ensinei vocês, Paulo era extremamente intencional. As palavras dele tinham um norte, tinham um foco. E então Paulo ele buscava se santificar, se separar para um propósito. Eu e você precisamos tomar as decisões da nossa vida, o trabalho que eu vou, com quem eu me caso, que porta eu entro, com quem eu me associo, baseado na minha consciência de propósito, baseado no chamado que Deus me chamou para desenvolver nessa terra. Isso é ser santo, isso é ser separado, isso é ter um propósito naquilo que a gente faz. Essa pessoa que cresceu espiritualmente, que já é madura espiritualmente, ela consegue focar as decisões e as escolhas dela baseada em Cristo, baseada no propósito de vida dela, baseada no chamado dela, no chamamento dela, baseado nas obras que Cristo estabeleceu para que ela andasse. Você sabe que cada um de nós tem obras que cada um de nós precisamos fazer, não é verdade? Paulo vai falar aos Efésios que nós somos feitura de Deus. Ele usa até a palavra poema no grego,
Onde é que está isso aqui, gente? Eu quero citar para vocês. Pronto. Efésios capítulo 2, no verso 11, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, para os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra feitura é a palavra que veio a ser a palavra poema, quer dizer, tem uma razão de ser, tem uma beleza. Deus nos faz com características próprias para andar nas nossas obras. Eu não tenho as mesmas obras para você, a minha obra é ensinar, a sua pode ser outra. Cada um tem as suas obras, você precisa descobrir quais são e andar nelas. É para isso que Deus nos chama. Quem já despertou para isso, está conseguindo viver na altura de varão perfeito. Amém? Deus te chamou para uma obra, Salmo 139 diz que ele te escolheu e te formou ainda no ventre da sua mãe com características, com dons, com talentos específicos para que você pudesse manifestar um chamado específico. Se você ainda não descobriu que chamado é esse, meu irmão, eu te encorajo a descobrir qual que é o chamamento de Deus para a tua vida e andar nisso. Amém? Eu já estou me estendendo aqui, desculpa. Vamos ler comigo o capítulo 1 do livro de Salmos, por gentileza. Quero entender com vocês aqui também o que o salmista falava a respeito disso. Então, olha, Salmo no capítulo 1, versos 1 a 3, a gente vai ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, olha, veja bem, ele sabe o que fala, ele sabe com quem anda, ele sabe como proceder. Capítulo 2, antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita dia e de noite. Olha que interessante, a gente leu agora há pouco, que o que vai fazer a gente crescer é se alimentar da palavra, e esse cara, ele achou prazer em se alimentar. Quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, é ruim, é chato. Quando a gente acha prazer em uma coisa, a gente faz bastante, gosta. Então, peça ao Senhor, Pai, me ajuda a encontrar prazer na palavra, porque quanto mais prazer você tiver na palavra, mais você vai consumir da palavra, mais você vai ler, mais você vai aprender, mais você vai falar dela e mais você vai crescer, meu irmão. Esse cara, esse varão perfeito, ele medita dia e noite na palavra, porque ele achou prazer na palavra. E por último, capítulo 3, verso 3, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então esse cara, meu irmão, esse varão perfeito, ele sabe o que falar, ele sabe como proceder, ele sabe aonde está, ele tem prazer na lei de Deus, ele medita na palavra e ele frutifica, diz o verso 3. Você consegue ver externamente que ele é uma pessoa cheia do Espírito, que ele é uma pessoa madura, porque ele dá frutos, ele demonstra, tem evidências externas. Amém, meu irmão? Você precisa frutificar, você precisa ter evidências externas que comprovem que você é um varão perfeito. Amém? A Bíblia diz sobre isso. Vamos lá para o capítulo, livro de 1 Coríntios, novamente, para a gente concluir aqui o entendimento da estatura de varão perfeito, né? Dessa pessoa que é madura espiritualmente. O capítulo 13, por favor, de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, eu vou ler, diz assim: não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se orgulha com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, ele está falando aqui das características do amor, né? Então, essa pessoa, que ela é madura, ela está manifestando o amor do tipo de Deus, o amor ágape. O amor que não visa o bem próprio, mas que visa o bem do próximo antes do dela. Esse amor altruísta, onde eu prefiro o outro em honra a mim mesmo. Vocês sabem que existem alguns tipos de amor, né, que a Bíblia traduz por amor, mas que são diferentes palavras. Provavelmente você já ouviu sobre isso, né? Mas o amor do tipo de Deus é o amor ágape, né?
não é o amor que você tem pelo seu cônjuge, não é o amor que você tem pelo seu filho, não é o amor que você tem pelo seu amigo, não é o amor que você tem por coisas, pelo seu pet, pelo seu cachorro, pelo seu gato. É o amor do tipo de Deus. É o amor que é derramado, já foi derramado, aliás, em nossos corações. Diz Romanos 5:5, se não estou enganado. Esse amor já foi derramado em nossos corações. Mas o cristão carnal ainda, o crente menino, o crente bebê, ele não consegue manifestar esse amor. Ele não consegue ser altruísta, ele não consegue pensar no bem do próximo antes do dele. O maduro já consegue, ele já consegue manifestar esse amor ágape. Amém? Eu acho que já deu para ficar claro aqui, já deu para você se situar, né? Então veja, Paulo fala do crente carnal e do crente espiritual, e ele relaciona isso com um crescimento espiritual, e ele vai falar aqui de um bebê, de um menino e de um varão perfeito, maduro, né? Então veja, quando eu nasço de novo, consequentemente, eu sou um bebê espiritual e eu sou um crente carnal. Eu sou alguém que ainda estou focado nas coisas da carne, nas coisas dessa vida. À medida que eu vou me desenvolvendo espiritualmente, que eu vou me alimentando do leite genuíno da palavra, que eu vou me alimentando do alimento sólido na palavra, eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo, eu vou manifestando esse fruto e eu vou sendo mais e mais e mais o que Paulo vai chamar de homem espiritual. Amém? É esse homem espiritual que é guiado pelo Espírito de Deus, porque conhece o Espírito de Deus, porque tem tempo de vivência, tempo de voo, já comeu sal. 1 quilo de sal, a gente fala quando conhece bem uma pessoa, já comeu 1 quilo de sal, porque demora para comer 1 quilo de sal. Ele já comeu 1 quilo de sal com o Espírito Santo. Ele conhece, ele passa tempo com o Senhor. Esse é o varão perfeito, o homem espiritual. Amém? Deu para perceber a relação entre o homem carnal, espiritual, e o homem menino, bebê, menino e o varão perfeito? Então, beleza. Então, já estamos chegando aqui no final, tá, gente? Talvez você escuta isso aqui, você fala para mim, Gustavo, legal, bacana, consegui aqui me identificar, tô em tal lugar e eu sei que a palavra vai me fazer crescer, mas beleza, mas me ajuda a crescer, né? Fala um pouco mais disso. Beleza, vamos lá. Vamos ler o capítulo 12 do livro de Romanos. Romanos, no capítulo 12, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é que se você não decorou ainda Romanos, no capítulo 12, verso 2, você precisa comer mais uns quilos de sal com o Espírito Santo, porque esse é um dos versos mais chave da palavra, é um dos versos mais falados, mais pregados, né? Que a gente acaba sabendo de cor à medida que a gente vai se experimentando na palavra. Claro que eu estou só brincando com você, mas ele é um texto chave. Então, diz assim, o capítulo 12, no verso 2, Romanos, diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele está falando, o mundo coloca uma forma na gente, um jeito de pensar, uma mentalidade babilônica, uma mentalidade carnal, uma mentalidade que sou eu primeiro, egóica, tudo vem a nós, tudo é para mim primeiro, na verdade, tudo sou eu, né? Nunca os outros. Então, existe essa mentalidade no mundo afora, mas existe uma outra mentalidade que é preferir os outros em honra, que é esse amor altruísta, que é essa mentalidade de Sião, né? A mentalidade do reino de Deus. E ele fala aqui que para eu conhecer essa vontade do Senhor, essa vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso tirar os pensamentos velhos e colocar os pensamentos novos. Então eu vou ler lá a Bíblia e fala assim: aquele que roubava, não roube mais. Então, se eu roubava, eu não roubo mais, porque eu entendi qual é a vontade do Senhor. Então a Bíblia vai falar lá que eu achava que ia me faltar dinheiro, mas a Bíblia diz: em tudo eu sou suprido. Aí eu achava que eu estava sentindo que eu era fraco. E a Bíblia diz: ei, eu falei para vocês já da outra vez, você que se enxerga aí alguém jovem, né? Mesmo que mentalmente, né, na sua alma se enxerga jovem, toma posse dessa palavra. Então a Bíblia diz: ei, jovens, vos escolhi porque sois fortes. Então, meu irmão, quando Deus nos liberta,
ele nos liberta também daquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo. Você não tem o direito, presta bem atenção, você não tem o direito de pensar algo que o Senhor pensa diferente a respeito de você mesmo. Você não tem o direito de pensar que você não presta, você não vale nada. Se a palavra diz que você é amado. Você não tem direito de pensar que você é um vermezinho, que você não vale nada, que você é um fraco. Se a palavra diz que você tem todas as coisas junto ao Espírito Santo. Espero que vocês estejam entendendo isso. Mas voltando aqui, ser transformado pela palavra, eu tiro um pensamento velho e eu coloco a palavra de Deus. Eu tiro um pensamento velho e eu coloco a palavra de Deus. Eu vou me enchendo da palavra, eu vou transformando os pensamentos antigos nos pensamentos novos. Eu vou me alimentando da palavra com pregações, com ensino. Se você puder fazer uma escola, se você puder fazer um curso, faça de Bíblia, de teologia, faça. Busque conhecimento, busque sabedoria. Isso vai fazer você crescer espiritualmente. Vamos lá comigo para João, no capítulo 15. Mais um pouquinho sobre isso. É o penúltimo verso que eu vou ler com você. João, no capítulo 15, vamos ler os versos 3 a 5. Diz assim: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Para começar, eu não estou falando para você que ler a palavra vai fazer você crescer, vai fazer você trocar os seus pensamentos. Ele fala, pela palavra você já está limpo. Verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós os podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, você lembra que lá no verso 3 do capítulo 1 de Salmo, a gente leu que esse varão perfeito é um cara que frutifica, que tem evidências externas, né, que dá frutos. E aqui a palavra está falando que se você permanecer no Senhor, não tem como não dar fruto, meu irmão. Então, talvez, se você não está dando fruto, é porque você não está permanecendo. Você não está permanecendo tempo suficiente na palavra de Deus. Você não está perguntando ao Senhor qual é a vontade dele, a opinião dele sobre as coisas que você está fazendo. Talvez você não está permanecendo tempo bastante meditando na palavra. Amém? Porque alguma coisa tem que estar errada. Se a Bíblia garante que aquele que permanece dá fruto, e você não está conseguindo ainda manifestar, talvez, por quê? Qual é o problema? Se você ver os versos seguintes, ele vai requerir aqui que a gente dê fruto. Nisto o Pai é glorificado, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Quando a gente dá fruto, a gente glorifica o Pai. E vê o verso 16. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto. Existe Deus requer de você que você dê fruto, meu irmão. Deus requer de você que você cresça espiritualmente. Amém? Quem cresce espiritualmente dá fruto. Ele requer de você que você cresça. Talvez você não está passando tempo bastante na presença do Senhor. Talvez você não está perguntando a Ele as coisas para tomar as decisões e por isso que você está tomando decisões erradas. Amém? Por último, meus irmãos, eu quero terminar com vocês 2 Coríntios, por favor, no capítulo 3. 2 Coríntios 3. Eu espero que você não esteja bravo comigo, eu espero que você ainda esteja me amando. Amém? Em Cristo, porque eu quero te ajudar a crescer, meu irmão. Então, eu vou dar o contexto aqui. Paulo vem falando aos coríntios naquela ocorrência de Moisés, em que ele subiu o monte para falar com Deus e volta com a face reluzente. As pessoas viam a presença do Senhor evidente, né? A face, o semblante de Moisés havia mudado por causa do relacionamento com o Senhor, e ele andava com um véu para cobrir isso, né? E aí a palavra vai dizer aqui
Depois você pode ver todo esse verso aqui, desde o 12, né? Ou até antes, um pouco para entender o contexto. É sempre legal a gente ler um pouco antes para entender o contexto. Ele vai falar que se Moisés, que estava na antiga aliança, ele teve tal presente de Deus, na verdade, de se relacionar com Deus dessa forma, quanto mais nós que estamos numa nova e superior aliança, não seremos transformados pela comunhão com Deus. E aí ele vai falar que esse véu, ele foi removido com Cristo, né? As pessoas, ele vai falar aqui que as pessoas, os judeus, né, que eles não creem em Jesus como Filho de Deus, eles ainda leem o Antigo Testamento. Para eles a lei, a palavra é o Antigo Testamento todo, os profetas, os livros de sabedoria, não só o Pentateuco, mas eles leem, os judeus, eles leem isso como se aquilo fosse a lei só, né? E aí Paulo vai falar aqui aos Coríntios que esses judeus, eles ainda estão com o véu. Eles não estão olhando para o Novo Testamento, eles não estão olhando para o Velho Testamento com os óculos de Cristo, com alguém que já sabe o que aconteceu, com alguém que entende o que é e o que Cristo foi e veio fazer. E aí, por causa disso, a gente que está nessa nova e superior aliança, que teve esse véu removido, que consegue olhar para a palavra e entender o que Cristo veio fazer, que não era sobre o Antigo Testamento apenas, mas era sobre Jesus. E aí eu quero terminar com você no verso 18, que diz: e todos nós, com o rosto desvanecido, ou seja, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o que ele está dizendo aqui, meu irmão? Quando você gasta tempo na presença do Senhor, contemplando a face de Deus, Pai, como Tu és bom. Senhor, eu te agradeço pela Tua fidelidade, Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Quando você gasta tempo na presença dEle, quando você permanece, quando você pergunta a Ele quais as vontades que Ele tem para você, quando você pergunta para Ele onde Ele quer que você vá, meu irmão, com quem Ele quer que você fale, que negócios Ele quer que você faça, onde Ele quer que você ponha o seu dinheiro. Quando você pergunta para Ele, quando você o contempla, Pai, como você é bom, quando você gasta tempo, não tem como, meu irmão, você vai ser transformado na imagem de Cristo. Desculpa, as batidas aqui, irmão. Você vai ser transformado na imagem de Cristo quando você contempla o Senhor. Amém, meu irmão? Então, era essa palavra que eu queria trazer para você, né? Que você, como foi instruído a Josué, no capítulo 1, versos 6, 7, 8, que essa mesma instrução eu te encorajo a comer a palavra, se encher da palavra, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, de dia ou de noite. Se encha da palavra, permaneça no Senhor e você vai crescer espiritualmente. Você vai se tornar um varão perfeito, no nível de maturidade perfeita. Amém? Eu amo a sua vida, meu irmão. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nesta noite. Eu espero ter conseguido despertar no seu coração uma vontade, uma chama de crescer espiritualmente, de conhecer ao Senhor mais profundamente, de conhecer a sua palavra mais profundamente, para que a gente possa alegrar o coração do nosso Deus e ser não só usados, mas ser aprovados por Ele. Amém? Deixa eu orar por você, Pai. Eu quero te agradecer pelo teu Espírito, Deus, manifestado nesta noite, aqui onde eu estou e pela manhã, onde os meus irmãos estarão ouvindo. Eu quero te agradecer pela tua graça, nos ajudando a crescer, nos inspirando, nos fazendo melhores a cada dia, papai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua boa, poderosa, agradável, perfeita vontade, Senhor, para as nossas vidas. Nós queremos crescer, Jesus. Desperta em nós, desperta nesses irmãos, papai, vontade de crescer espiritualmente, Senhor. Se tornar varões perfeitos como é a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um texto que eu esqueci, isso está em Timóteo, não sei exatamente a referência, mas sei que está em Timóteo, diz que a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Senhor. Mais um verso aqui pós-oração, tá bom? Amo vocês, irmão. Fiquem com Deus. Estou à disposição para a gente conversar de novo quando vocês quiserem, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, Osmar, pelo convite. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Em nome de Jesus.